Bora falar agora sobre o Corinthians. Já dá para dizer que o transfer ban imposto pela FIFA nesta terça-feira causou o primeiro impacto negativo. O Corinthians foi avisado pelos representantes de Ricardo Esgaio, lateral direito português de 32 anos de idade, que não há mais negociação. O Esgaio não pretende esperar que o Corinthians consiga reaver a condição de inscrição de atletas. Hoje ele está punido de inscrever jogadores por conta de uma dívida que tem com o Santos Laguna referente à compra de Félix Torres. Dívida de 33 milhões de reais, isso significa que o transfer ban ou o impedimento para registro de novos atletas só cai assim que o Corinthians fizer esse pagamento e não há prazo nem previsão de quitação dessa dívida. O Corinthians enfrenta enormes dificuldades financeiras. O Esgaio tem pressa para definir seu futuro, ele até cogita a rescisão de contrato de forma amigável com o Sporting, mas preferiria solucionar essa questão o mais rápido possível. A tendência é que ele continue no Sporting ou vá jogar numa equipe grega. Corinthians que apresentou nessa quarta-feira o Vitinho. O atacante deixou claro que está há mais de 2 meses sem jogar e não pode acelerar o processo de retorno sob o risco de se contundir. Existia uma tendência, uma necessidade do técnico Dorival Júnior de escalar o Vitinho para sábado, confronto contra o Bahia no Campeonato Brasileiro Neoquímica Arena, até porque o Romero está suspenso. O Corinthians também já não tem Yuri Alberto e Memphis Depay, mas o Vitinho deu a entender nessa entrevista coletiva que ainda vai precisar de mais algum tempo para se colocar à disposição. Bora fechar esse vídeo para repercutir uma informação dessa terça-feira publicada por Lauro Jardim, do jornal O Globo. O jornalista afirma que o Corinthians vai se tornar o clube que mais recebe dinheiro com direitos de transmissão do Brasil, graças a um acordo da LFU, a Liga Forte União, que acertou a renovação dos seus contratos com a Record e com a Cazé TV. Vou ler para vocês um trecho dessa matéria. A LFU renovou com as duas emissoras por mais 2 anos até 2029. Com a renovação, os valores totais dos contratos, incluindo Amazon e Globo, chegarão a 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2029 para serem divididos entre os 11 clubes que estão no bloco da Série A. Esse montante representa o dobro da receita de direitos de transmissão dos clubes da LFU na comparação com 2024. A quantia também é aproximadamente 500 milhões de reais, superior aos que os clubes da Libra, que é a concorrente da LFU, vão receber em 2029, ou seja, uma diferença de 500 milhões de reais. A partir deste ano, o Corinthians passa a ser o clube que mais recebe dinheiro com direitos de TV e deve se manter no topo até 2029, ano em que o Timão deve receber 300 milhões de reais. Os acordos com Record e Cazé TV eram de 3 anos e agora passam a ser de 5, a exemplo dos contratos com Amazon e Globo. Enquanto o Corinthians passa a ser o clube que mais arrecada, o Flamengo não se cansa de reclamar por ter perdido um caminhão de dinheiro na renovação dos seus contratos. O presidente atual BAP reclama demais do seu antecessor Rodolfo Landim por conta da perda de cerca de 100 milhões de reais por ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário, também deixa seu like, se inscreve no canal. Quero fechar esse vídeo para falar sobre a situação caótica do Corinthians na FIFA. Você sabe que nessa terça-feira o Timão tomou um transfer ban, que vai impedi-lo de inscrever atletas enquanto não regularizar uma dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Mas, na verdade, a dívida do Corinthians na FIFA já ultrapassa 100 milhões de reais. É que o Timão será condenado nos próximos dias em relação a mais 2 processos. 40 milhões e 400 mil em relação ao Matias Rojas, 23 milhões e 300 mil em relação ao Tadieres por conta da compra de Rodrigo Garro, que também não foi paga. Esses 2 casos já foram julgados pela Corte Arbitral do Esporte. A FIFA condenou o Corinthians nos 2 casos, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e tanto o caso do Matias Rojas quanto o caso do Garro foram julgados antes mesmo da audiência realizada na Corte Arbitral do Esporte pelo Félix Torres. As audiências do Rojas no dia 29, do Garro no dia 30 de abril, a do Félix Torres em 7 de maio. Isso significa que a qualquer momento a Corte Arbitral do Esporte deve sacramentar as punições ao Corinthians, aumentando a dívida do Timão na FIFA, que hoje é de apenas entre aspas, 33 milhões de reais para mais de 90 milhões de reais, 96 milhões para ser mais preciso. Só que o Corinthians ainda deve mais 6 milhões e 800 mil reais ao Shakhtar Donetsk pelos empréstimos não pagos de Maicon. O clube ucraniano procurou a FIFA, já conseguiu a condenação do Corinthians, ainda falta o julgamento na Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo
para que o Corinthians esteja punido, somando os 33 milhões do Félix Torres, os 40 milhões do Matias Rojas, os 23 milhões do Rodrigo Garro e mais quase 7 milhões do Maicon, em mais de 100 milhões de reais. A enorme dificuldade com o fluxo de caixa para pagamento de contas normais. Imagina para buscar mais 100 milhões de reais no mercado. Essa é a dura realidade corintiana. Queria que você usasse o espaço para comentário para registrar sua opinião sobre o tema. Pedir para você deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre Yuri Alberto, que passou por cirurgia na madrugada dessa quarta-feira. O atacante do Corinthians sentiu fortes dores abdominais na terça, foi a um pronto-socorro, por lá fizeram exames e constataram uma hérnia inguinal. Houve a necessidade imediata de cirurgia, ele já está bem, vai ter alta nessa quinta-feira, mas fica de fora do Corinthians por pelo menos 2 meses. O tempo de recuperação estimado tem tudo a ver com algo parecido ao do Gustavo Henrique. O zagueiro do Corinthians também passou por um processo de cirurgia por conta de uma hérnia inguinal e perdeu mais ou menos 8 semanas. Sem o Yuri Alberto por 2 meses, o Corinthians passa a ter enormes problemas do meio para frente, especialmente porque também já perdeu Memphis Depay por 1 mês e o Carrillo até o fim da temporada. O holandês e o peruano nem fizeram parte da última partida do Corinthians, derrota por 2-1 para o Juventude em Caxias do Sul. Vitinho, que foi apresentado nessa quarta-feira como reforço do Corinthians, já deve ficar à disposição para o confronto do Bahia, até porque Romero suspenso não joga. Dessa maneira, as opções do técnico Dorival Júnior para o confronto do próximo final de semana na Neoquímica Arena são Thales Magno, Vitinho, Kaique, Héctor Hernandes e Dieguinho. E você, o que pensa sobre a atual fase do Corinthians, cheio de más notícias? Usa o espaço para comentário para registrar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, mas especificamente de Yuri Alberto. Conversei com o André Cury, representante do atleta, que revelou o projeto de carreira do Yuri. O atacante abriu mão de se transferir para o exterior nessa janela de transferências. A maior prova disso foi dada com a renovação do contrato até 2030. O projeto do Yuri é ficar no timão até a próxima Copa do Mundo, marcada para metade do ano que vem. Ele entende que se mudasse para um clube, por exemplo, como o West Ham ou o Nottingham Forest, correria o risco de ter, por conta de um período de adaptação, um momento fora do time. Aquela coisa de estar no novo clube, ser reserva, não conseguir ser titular absoluto. E isso certamente o afastaria de qualquer possibilidade de estar na Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2026. O Yuri acredita demais que gols com a camisa do Corinthians podem credenciá-lo na briga por um lugar na camisa 9 da seleção brasileira. E a permanência do Corinthians faz parte desse projeto. Então, o Yuri Alberto sonha em se fixar, em se tornar ainda mais ídolo do Corinthians e estar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem. A partir do Mundial, que está marcado para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México, a partir daí ele topa ouvir propostas do exterior, projeto desenhado entre Yuri Alberto, seus pais e o representante dele, o André Cury. Yuri, que soma 36 jogos, 13 gols e 1 assistência na atual temporada, o novo contrato até 2030, que garantiu a ele aumento salarial. O Yuri ganhava na casa de 1.700.000 mensais, seu novo vencimento gira na casa dos 2 milhões de reais por mês. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que está proibido de registrar novos atletas no dia seguinte ao fim do prazo para o pagamento de quase 34 milhões de reais ao Santos Laguna. O Corinthians não fez a quitação, o time colombiano comunicou à FIFA que determinou o transfer ban, ou seja, o Corinthians está proibido de inscrever novos atletas. Essa punição vale por 3 janelas de transferências, ou seja, o Corinthians ficaria impedido de contratar jogadores, ou melhor, de registrar jogadores nessa janela atual, na do final do ano, e na próxima janela do meio do ano que vem. A única exceção, a única possibilidade de essa punição cair é se o Corinthians fizer o pagamento ao Santos Laguna de $6.145.000 ou 33 milhões e 100 mil reais. Importante dizer que esse pagamento precisa ser feito à vista. Nos últimos dias, o presidente em exercício do clube, Osmar Stabile, tentou negociar com o Santos Laguna um parcelamento e a resposta foi de que não há nenhuma chance de acordo. O Santos Laguna alega que tentou por mais de 20 vezes comunicações com o então presidente do Corinthians, o Augusto Melo, e foi ignorado solenemente. Diante desse cenário, ou o Corinthians paga os 33 milhões e 100 mil reais à vista, ou vai ficar impedido de registrar atletas. Janela por aqui se encerra em 2 de setembro. E o Timão ainda busca mais um atacante, mais um zagueiro e mais um lateral direito. O Vitinho foi inscrito antes dessa punição, ou seja, vai ter condição de atuar.
Só para completar, outra informação importante: Corinthians deve ser comunicado nos próximos dias de outra punição pesadíssima. Já foi condenado pela FIFA em junho a pagar 40 milhões de reais a Matias Rojas. O Corinthians não fez o pagamento e o caso foi parar na Corte Arbitral do Esporte, que deve, ainda nesse segundo semestre, condenar o Corinthians ao pagamento. Aí o Timão passaria a ter 2 transfer ban e a necessidade de uma quitação de 73 milhões de reais. Como é que o Corinthians vai tentar resolver essa questão do ban relacionado ao Santos Laguna? O clube tem procurado parceiros, patrocinadores e até cotas de televisão para antecipação de receitas, a fim de zerar essa pendência e poder voltar a registrar jogadores. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Agora de falar sobre o Corinthians em queda livre no Campeonato Brasileiro. E a frase contrasta com o sentimento da semana passada, quando o Corinthians eliminou o Palmeiras pela segunda vez na temporada, dessa vez pela Copa do Brasil, fase de oitavas de final. Só que nessa segunda-feira, como tem sido de costume no Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou a jogar mal e perdeu para o vice-lanterna da competição Juventude, partida disputada no Alfredo Jaconi, vitória por 2-1 do Juventude. Primeiro tempo sofrível do Corinthians, a coisa continuava ruim até que o Juventude fez o 2-0. Foi só então nos minutos finais que o Corinthians ameaçou uma pressão, Mateuzinho chegou a descontar em cobrança de falta, mas não impediu a derrota. Já são 5 partidas sem vitória, com 3 empates e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, uma vitória nos últimos 10 duelos do Campeonato Nacional. O Corinthians tem uma vitória contra o Ceará, 6 empates e 3 derrotas, isso significa 9 pontos conquistados em 30 possíveis. A última vitória alvinegra contra o Ceará, fora de casa, no dia 16 de julho. Dorival Júnior, depois da partida, cobrou os jogadores. A gente está muito acostumado a ver o Dorival medindo as palavras, sendo muito cauteloso, mas ele estava bastante irritado com a falta de comprometimento do time depois de uma baita classificação contra o Palmeiras, um jogo bastante ruim contra o vice-lanterna. Importante contar que o Dorival ainda revelou o período de recuperação para Memphis Depay e Carrilho. Segundo o treinador, o Memphis vai ficar um mês fora, o Carrilho só deve voltar para a próxima temporada. Nesse momento, com 19 partidas, o Corinthians é um dos poucos times que já cumpriram todo o primeiro turno. O Timão aparece com 22 pontos conquistados. São 6 de vantagem em relação ao Vasco, primeiro time na zona do rebaixamento. Se os times que estão abaixo do Corinthians pontuarem nessas partidas a menos, a situação do Timão pode ficar um pouco mais complicada. Os 4 próximos jogos alvinegros no Campeonato Brasileiro: Bahia em casa, Vasco fora, Palmeiras em casa, Fluminense fora. Hora de falar sobre o Corinthians, que acertou o empréstimo de 2 atletas nesse domingo, dia seguinte ao afastamento em definitivo de Augusto Melo. O Corinthians emprestou Léo Maná e Diego Palacios. O Léo Maná, que é lateral direito formado na base do clube, vai defender o Criciúma até o fim da temporada. Já Diego Palacios, que havia sido contratado do futebol dos Estados Unidos e que praticamente não jogou vestindo a camisa do Corinthians por conta de uma série de lesões, será reforço do Karpat da Ucrânia, também por empréstimo. O Corinthians busca diminuir sua folha e, mais do que isso, abrir espaço para jogadores mais úteis. Por exemplo, o Léo Maná não conseguia nem ser o reserva imediato do Mateuzinho na lateral direita. Quem vinha quebrando o galho quando o Mateuzinho não podia jogar é o zagueiro Félix Torres. Em relação ao Palacios, quarta opção da lateral esquerda, ele estava atrás de outros 3 jogadores: o Angeleri, o Hugo e o Matheus Bidu. A partir de agora, com a saída desses atletas, o Corinthians pretende buscar novos reforços, só tem aquele grande problema. Nessa segunda-feira vence o prazo para que o Timão se acerte com o Santos Laguna, dívida de 34 milhões de reais pela compra do Félix Torres. Se não houver o pagamento, e dificilmente esse pagamento vai acontecer por falta de dinheiro, o Corinthians sofre o transfer ban, que o impede de registrar novos atletas. Bora fechar o vídeo com a bomba do domingo, Palmeiras. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.